Quem é que pode ser perito? Olha, existe, na verdade, certo? O que você precisa para ser perito, eu costumo dizer que é necessário que você tenha 5 elementos fundamentais. Perfeito? Eu gostaria que você tomasse nota desses 5 elementos, certo? O primeiro desses elementos é o seguinte: olha só, o que é preciso para ser perito e quem pode atuar na perícia tributária? Meus amigos, a situação é muito mais simples, tá certo, do que parece. No entanto, eu preciso registrar e relembrar que simples é diferente de fácil. Como um professor que eu conheço, né, o mestre da perícia bancária e financeira que nós temos aqui na nossa comunidade, ele costuma dizer, né, o professor Edilson, que ter a barriga tanquinho é muito simples, mas não é fácil, né? Requer uma dedicação, esforço, disciplina. E para você ser perito também não é algo diferente, tá certo? No entanto, é realmente uma questão simples que cabe a você obedecer essencialmente 5 elementos fundamentais. Pois a perícia, ao contrário do que muitos pensam, não é você chegar em uma determinada situação litigiosa e emitir um laudo pericial. A perícia, ela não é o laudo. Olha só, olha aqui. A perícia, eu vou até aumentar para você me olhar direito aqui, ó. Olha só, a perícia não é o parecer técnico. A perícia não é o laudo pericial. A perícia não é o parecer, a perícia não é o laudo. Ali é o resultado do trabalho que foi desenvolvido. Muita gente acredita o seguinte: eu vou encontrar um modelo de impugnação de um auto de infração com base em uma perícia de natureza tributária relacionada a ICMS. Eu vou buscar um modelo de um laudo pericial respondendo a quesitos que tratam sobre o ITBI, ou ISTI, ou ITCMD. Eu vou buscar, então, um parecer técnico relacionado a imposto de renda pessoa física com glosa de valores que foram dedutíveis. Meus amigos, os modelos, eles, como o próprio nome já sugere, são uma referência muito básica, simbólica e superficial do trabalho que precisa ser desenvolvido. Olha aqui, a perícia não é o parecer técnico, não é o laudo. Esse é o resultado da perícia, onde você precisa ter a capacidade de se comunicar textualmente com alguém para realmente se inserir no ambiente que é a perícia, tanto judicial quanto extrajudicial. Esse é um dos elementos, você ter a condição, você ter a capacidade de se comunicar textualmente com alguém. Saber se expressar por escrito. Então, o primeiro ponto que você vai anotar aí, o que é que eu preciso para ser perito? Saber se expressar por escrito. Esse é o primeiro. E ele concorre, tá certo? Dentro dessa linha aí, dentro dessa escala, com o conhecimento da legislação. Muitos equivocadamente costumam chamar certos assuntos de natureza técnica como sendo perícia econômica, como sendo perícia contábil. Existe perícia que trata de relações de trabalho, onde essa perícia que trata sobre relações de trabalho é uma perícia contábil? Não, é uma perícia trabalhista. Existem situações que tratam sobre índices financeiros, atualizações monetárias, expurgos de juros, questões de anatocismo. Isso é uma perícia contábil? Não necessariamente, isso é uma perícia que pode ser uma perícia econômico-financeira. E o que é que denomina o título da perícia? O nível, ou melhor, a composição da especialização de quem está realizando aquele trabalho. Por que eu te digo isso? Se for um contador que está realizando a perícia de natureza trabalhista, então nós vamos ter uma perícia contábil, cujo objeto é uma relação de trabalho ou de emprego. Se for um economista que está realizando essa perícia, que também tem como objeto uma relação de trabalho, nós vamos ter uma perícia econômica. Se for um administrador também, né, vai ser uma perícia administrativa de cunho trabalhista, de relação de emprego. O objeto ele vai permanecer o mesmo, mas o segundo ponto que eu digo a vocês é conhecer a legislação daquilo que está sendo discutido. E vocês conhecem a legislação. E vocês, se ainda não desenvolveram de maneira plena, já estão bem avançados nesse assunto, nesse tópico, que é o primeiro, que concorre com esse segundo que eu comecei aqui a trazer para vocês, que é justamente a condição de se expressar por escrito. Porque você precisa observar o seu resultado do trabalho pericial, que é o parecer técnico, que é o laudo pericial, e ter o entendimento, a clareza de que alguém que nunca lhe viu na vida, que não lhe conhece, que não sabe dos seus trejeitos, ela vai precisar ler aquilo dali e saber o que você está querendo dizer efetivamente, claramente, com aquilo que consta lá escrito, lá registrado. Entende? Não é bonito, apesar de você acreditar que pode ser, não é fantástico, não é maravilhoso, se você utilizar ou descarregar termos técnicos no próprio parecer, no próprio laudo. Mas isso aí
o laudo pericial, parecer técnico, isso aí vai ser tema de uma outra aula nossa. Mas o primeiro ponto, resgatando, é você, então, saber se expressar por escrito, né? Saber se comunicar textualmente. O segundo é você conhecer a própria legislação. Isso faz parte, são os dois principais pontos, os primeiros, na verdade, de 5, do que você precisa para ser perito, perfeito? O segundo, né? O melhor, o terceiro, é justamente você ter acesso a algumas referências que você pode denominar como sendo modelos e referências de dados, de documentos, de petições, que esse sim, né, existe a necessidade efetiva de você ter uma noção, uma referência, uma base para estruturar ali a sua posição acima dele.